No ar, Fala Sério. Fala galera, eu sou o Pedro Loureiro, estamos aqui para mais um podcast Fala Sério Debate. Hoje com dois convidados importantíssimos aqui da nossa igreja, dois jovens que trabalham aqui, a Caterine. Oi, tudo bom? E o Matheus. Oi, oi. Gente, o tema de hoje, né, é sobre liderança, mas não é qualquer liderança, a gente vai falar sobre vários tipos de liderança, mas vamos nos especificar na liderança de Moisés, né, durante o êxodo, quando ele estava guardando o povo, né, Deus usando ele, e ele enfrentando um monte de problema, que o povo problemático, e o Pai do céu, só Jesus, naquele povo. Gente, uma pergunta para vocês, para nossos convidados aqui. Moisés era um homem incrível, a Bíblia fala que ele foi um homem muito manso, né? Então assim, o cara enfrentou tinha que ser manso mesmo. Ele era muito murmurando, e o pessoal assim, ignorava o que ele falava e, sabe, tipo, não pode, faz. Aí quando pode, não fazia. Mas quais são as marcas de um grande líder? Vocês veem Moisés e também veem outros personagens da Bíblia. Então, para princípio de conversa, liderança nada mais é do que você servir. Quando se trata de liderança dentro dos princípios bíblicos, todo líder ele tem que ter em mente que ele está ali na frente de um grupo, não representando os seus interesses, mas sim os interesses desse grupo. E assim, quando se trata de fazer qualquer coisa para Deus, você não tem que dar a sua opinião, e sim viver aquilo que Deus manda, fazer aquilo que Deus faz e atender às necessidades do povo dentro da vontade de Deus. Então assim, ser líder não é simplesmente aparecer, e sim você servir e amar. É difícil falar alguma coisa depois dessa aula. É, irmão, vai pegar pesado aqui com a gente. Assim, tu repete até a pergunta pra mim que eu esqueci, por favor. Pra você, Matheus, o que é a marca de um líder guiado por Deus? Pra mim, liderança, ela tem muita coisa a ver. Um líder guiado por Deus, ele tem que ser um exemplo pro seu sabe? Claro, ninguém é perfeito, a gente erra muito, mas muito mais aquilo que a gente pretende passar pros outros, a gente vê primeiro na gente. Uma parada que eu pessoalmente tenho muito problema é com hipocrisia, sabe? Alguém que fala um negócio e faz outro. Eu tenho muita dificuldade em ser cobrado, eu como liderado, porque além de líder eu também sou liderado, em ser cobrado por uma coisa que eu não vejo meu líder fazer. Então eu sempre tive essa mentalidade. Quando eu me tornei líder, eu sempre pensei, eu vou fazer primeiro, porque eu só posso cobrar dele se eu quiser, eu só posso pedir pra ele estar na EBD. Sim. Se eu vou pra EBD, entendeu? Verdade. Porque se ele chega na EBD e não me vê, ele pode fazer o que ele quiser. Eu tô cobrando dele pra fazer como eu faço. Que moral é essa? Então, de onde minha cultura, cadê a Porque a gente tem muito essa mentalidade que o respeito é uma parada imposta, não é isso, né, cara? É uma parada que você demonstra, você vive o respeito. Acontece. Então, pra mim, a marca de líder guiado por Deus é um líder que primeiro serve pra depois ensinar a servir. Ele primeiro faz pra depois cobrar. Ele dá o primeiro passo e o povo vai atrás. Pois é, e assim, a gente vê a Bíblia falando que tem muitos exemplos de líderes, né? Muitos líderes bons e ruins. A gente vê a história do rei de Israel e Judá, que tinham ótimos reis, e reis que não eram tão ótimos assim. Né? O pessoal meio complicado aí, né? Manassés que eu digo, mas reis complicados. E assim, tudo começava no exemplo. Você vê que primeiro o rei se desviava, o rei começava a alterar, o rei começava a adorar outros ídolos, e o povo ia atrás. Então, sempre parte do exemplo, né? Colocado ali como espelho mesmo, pessoas. Sim, porque teve momentos em que Israel inteiro estava perdido. Ele fala assim, irmão, agora é queimado. Só tem um Deus e é o Deus de verdade. Então a gente tem que deixar a coisa certinha, tá ligado? Tem altares, vai altar, vamos botar o povo pra adorar no santuário, sabe? Tipo, onde é o lugar que Deus está. Porque quando se põe essa perspectiva de que Deus tem que estar à frente
além disso, né, a gente falou a primeira pergunta e respondeu a segunda, né, sobre falar qual era, né, a responsabilidade do líder. É essa, de servir, de ser exemplo. Além disso, a gente tem uma história aqui, a história de Moisés, que vamos lá, né, a Bíblia fala que, fazendo as contas ali pelos números, tinha mais ou menos umas 2 milhões de pessoas. Então é um povo bem grande. Era muita cabeça. Imagina 2 milhões de pessoas. Tinha um líder. E todo mundo vindo, não tem problema com Moisés. Moisés estourou o cano lá na minha casa. Moisés ele era eletricista, Moisés ele era encanador, Moisés ele era cozinheiro. Eu não sei fazer miojo, mas ele quer me ajudar. Então assim, todo mundo ia atrás de Moisés pra falar sobre tudo. Então, eu imagino uma fila, sabe tipo essas filas do aniversário de Guanabara? Do bonequinho agora. Então, imagine, você está ouvindo, imagine a fila para chegar até Moisés com uma fila da sua loja preferida na Black Friday agora. Um monte de gente, sabe? Coisas que nem o aniversário de Guanabara, aquele povo todo entrando, Moisés. E, graças a Deus, ele tinha um sogro, né? Um sogrão, Jetro. Ele falou, pô, Moisés, é isso aí, porque o cara tá ficando sobrecarregado, não chegava em casa já cansado, chegava em casa dormia. Então assim, ele não tinha mais ânimo para as coisas, porque era muita pressão sobre ele. E aí já deu para ele o conselho dele dividir as tarefas, né? E aí ele escolheu alguns anciões, porque para que eram 70 anciões, o homem já sabe, entendi os assuntos. E para assuntos menores, o povo ia lá. Quando era algo muito assim grande, o povo ia até Moisés, mas ele foi dividindo, né? Ele foi secretariando ali o povo de Israel para melhor administração do povo. Foi o primeiro processo de triagem da história. Verdade, uma grande triagem. Foi uma grande triagem. Chegavam na bancada e falavam assim, tô com um problema no joelho. Não, joelho não é prioridade. Joelho tu pode esperar um pouquinho. Sim. Pega a pulseirinha verde e senta ali, ó. É verdade. Então assim, o Jetro quase que é um formado em administração, logística. O Jetro, ele era o cara da logística. É o cara da logística. É o cara do operacional. Não, tu tá pegando minha filha, então vamos devagar. É verdade. E assim, qual a importância, sabe, do líder, claro, toda pessoa, mas do líder principalmente de ter conselheiros, Pode repetir a pergunta? Qual a importância de um líder, né, ter conselheiros, bons conselheiros e ouvir os conselhos desses? A Bíblia diz que é bom, né, em Provérbios, que é bom ter conselheiros, né, que quando você tem conselheiros você é capaz de fazer uma obra melhor, né, e acima de tudo tem que ver a qualidade dessas pessoas. Para isso, eu acredito assim que qualquer um, né, que vá ser líder primeiro tem que obedecer a princípios, né? Você só pode ser um bom líder se você for um bom liderado, porque segue uma sequência. E a partir disso você vai conseguir identificar nas pessoas quem tem potencial para ser líder ou não. E ali você vai identificar nas pessoas quem se adapta melhor, quem consegue lidar com pessoas, porque ser um líder não é só você simplesmente mandar ou servir também. Você tem que saber lidar com pessoas. Inclusive muitos, assim, falando, né, de trabalho, né, porque um dia os adolescentes vão trabalhar, né, muita gente, numa empresa, por exemplo, existem muitos chefes que não sabem lidar com pessoas e sim com máquinas, com números, né? E a gente tem que aprender como não ser, né? Tem pessoas que ensinam a gente É verdade. como não ser daquele jeito. Então, assim, para ser um líder, tem que saber lidar com pessoas. Matheus, você atua aqui na nossa igreja, liderando a parte do teatro, apesar do teatro interligado, né, com o nosso departamento de adolescentes. E você, na sua, o que, tá, 2 anos, 3 anos? Eu tô indo pro meu 3º ano. Olha, 3 anos liderando, coitado sem liderazem, mas você já teve algum momento que você teve que ouvir um conselho, seja de um outro líder no mesmo nível, seja de um amigo que veio de fora, ou até mesmo de um líder superior, que você viu, cara, pô, obrigado por isso, eu precisava, eu tava errando, como eu tava administrando as coisas. Teve alguma experiência assim? Então, eu passei por isso nesse acampamento agora, porque aqui na igreja as galera de jovens e adolescentes estavam no sistema de líder e estado. O estado fica ali para poder auxiliar esse líder. No acampamento que teve agora, eu tomei uma decisão e anunciei pro pessoal, gente, virou pra mim e falou assim, Matheus,
certa, sabe? E, tipo, aceitar a correção de alguém que tava ali debaixo... Sua autoridade. Debaixo da minha autoridade. E isso foi falado na Slavec, né? Que às vezes o líder ele tem que aceitar o conselho de um subalterno. Isso também é uma grande prova de liderança. De humildade também. Humildade né? de Coração estar lidando ensinável. com pessoas. Verdade. E isso é interessante se você associar a correção. Porque se você parar pra pensar, Jetro foi líder de Moisés. Porque quando Moisés foge pro deserto e tudo mais, ele vai ser pastor das ovelhas de Jetro. Ele é servo de Jetro. Ele fica com a filha dele nesse processo. Porque depois Jetro, ele passa a ser liderado por Moisés, submisso a Moisés. Ele aceita a liderança de Moisés sobre ele. E Moisés aceita o conselho de alguém que já foi líder dele, que agora é liderado. Então, tem essa oscilação, tem esse processo, e eles sabem que é uma parada que é muito maturidade, dessas duas personalidades. A gente vê na Bíblia também, nesse período de Êxodo, muita rebeldia. Né? Inclusive os irmãos de Moisés se rebelaram contra ele. Isso foi pesado, sabe? Eles chegaram, pô, você é íntimo de Deus, a gente não é, como assim? O Deus fala contigo, não fala comigo? E eles não respeitaram ali a hierarquia espiritual que Deus instituiu. Tipo, Moisés, depois vinham os irmãos e vinha, né? Os outros ali que foram delegados. Mas existia ali uma hierarquia, assim, uma liderança, né? Uma autoridade que foi instituída por Deus. Deus que instituiu Moisés para o governo ali, para administrar o povo. Porém, os irmãos se rebelaram, depois teve a rebelião de Corá, né, que abriu o chão, tipo um terremoto, sei lá, ao contrário, não sei, mas abriu o chão assim, o povo foi engolido. Mas por que vocês acham, qual é a causa, às vezes, dessa rebeldia? O líder tem culpa de ter liderado os rebeldes? Não tem? Então, eu acredito que uma das causas é, obviamente, as pessoas não são perfeitas e sempre acontece de no meio das pessoas que você lidera ter alguém ali rebelde mesmo, entendeu? Tá ali, mas não sabe o que tá fazendo. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui em tese. Sei lá, a pessoa tá na igreja, mas tá falando mal do pastor, sabe? Sempre tem. Existem... Não acontece. Não acontece. Nunca vai acontecer. Acontece lá na Batista, pessoal da Batista que tá ouvindo aqui. Vocês Essa parem ideia de não falar mal acontece. do pastor de vocês, da metodista. Ó, Presbiteriano. vocês da Bola de Neve, Aqui Deus não tá tem, vendo. aqui não tem. Então, assim, sempre tem um engraçadinho, né? Digamos assim, que vai se levantar, vai fazer bagunça mesmo, vai afrontar o líder. E essas coisas acontecem. Só que a diferença tá como é que o líder ele vai reagir com relação a isso. Se ele vai perder ali a razão dele, se afrontando, entrando numa afronta, ou se ele vai agir com sabedoria, né? Com aquela pessoa e se vai... Enfim, se ele vai ali se igualar, né? Porque do momento que você acaba se rebaixando no nível daquela pessoa, acaba se igualando. Então, assim, tem que ter a sabedoria pra lidar com esse tipo de gente, né? Infelizmente acontece. Pois é. Matheus, uma pergunta. Mais uma pergunta, né? Um bom líder. Antes ele foi um bom liderado, não tem nada a ver. O cara pode ter sido um líder rebelde aí que falava mal do pastor, que falava mal do chefe, de tudo, mas depois virou um bom líder. Tem alguma ligação entre a sua postura como liderado, como alguém debaixo de uma autoridade, quando você se torna essa autoridade? Então, eu acredito que Deus ele chama as pessoas que ele quer. Então, às vezes a gente vê alguém que a gente não achava que seria a pessoa mais indicada para tal, mas Deus chama e Deus trabalha. Já aconteceu de algumas pessoas que vieram trabalhar comigo falar: Matheus, depois que eu assumi esse cargo de liderança, às vezes não é nem líder, por exemplo, essa pessoa que foi estar comigo, ela falou: poxa, eu adquiri uma nova visão. Não que ela me desrespeitasse antes, mas tipo, antes ela via as coisas de uma forma e depois que ela se tornou líder, ela passou a ver de outra. Porque existem dificuldades que a gente não entende que o nosso líder passa. E eu não acredito que um liderado ruim, um liderado rebelde, vá se tornar um bom líder. Tipo, depende, porque também tem quando você discorda do posicionamento do seu líder, mas aí você não está reconhecendo a autoridade dele sobre você, é um outro assunto. Mas eu acredito que um liderado
que aceita a opinião do seu líder vai ser um líder melhor da próxima vez. Entende? Que ele respeita as decisões que foram tomadas. Porque apesar de discordar, o respeito ela é a parte principal. Então, quando um liderado ele age com rebeldia, ele já perde essa característica, entende? Então, uma pessoa que discorda, mas que obedece, seria um líder muito mais exemplar do que alguém que discorda e desobedece. Ou talvez alguém que concorda e desobedece, porque também tem isso, sabe? Eu acho legal, que você mas tá fazer. certo, mas assim, e pra EBD é o certo, mas eu vou ficar aqui em casa mesmo tirando meu cochilo. Você que lute. Isso aí, você que lute. E assim, gente, todos nós aqui trabalhamos em alguma área, né? O Matheus trabalha também na liderança aí do teatro, Ligados, né? Eu também atuo na liderança de uma área de Ligados, uma galera lá, também trabalha com isso na juventude, mas a gente também tem líderes acima da gente, né? Temos nossos pastores, temos nossos líderes de departamento, de trabalho, a gente tem líderes na escola, então existem autoridades, né? Acima de nós. Como a gente, aqui no Reino de Deus, aqui na igreja, como a gente pode lidar, né, e se comportar diante das pessoas, dos homens e mulheres que Deus colocou sobre nós? Qual é a postura que nós devemos ter, nós que somos cristãos, que queremos seguir a Deus, queremos obedecer a palavra, como que a gente pode nos portar corretamente diante da nossa liderança? Então, a unção que a gente respeita, a gente atrai. Nós nos guiamos por princípios. Quem tem princípios tem tudo. Sabe? Quando você tem teu coração moldado pela palavra, por princípios, por obediência, você vai fazer a vontade de Deus, você vai ser feliz. Então, é isso. E você, Matheus, como a gente deve se portar diante das nossas lideranças? Eu queria falar que como a gente se porta diante dos nossos líderes, é o que ela falou, são que a gente respeita, são que a gente atrai. E se eu honro o meu líder, se eu honro o cara que está acima de mim, eu estou atraindo honra para mim também. Se eu respeito, eu trato com carinho, porque a gente não tem ideia do que os nossos líderes passam. Foi o que eu falei antes, na outra pergunta. A gente só descobre algumas coisas quando a gente tá ali vivendo na pele, entende? E é uma parada muito louca. E essas pessoas que são nossos líderes, eles precisam do nosso carinho. Eles são pessoas maravilhosas que estão ali dando o melhor do tempo deles, se esforçando o melhor deles pela gente, entende? Então a gente retribui esse carinho. Ok. Enfim, é um pouco sobre isso, sabe? Você dar ao outro aquilo que você quer receber, entende? Dar ao outro aquilo que ele merece, aquilo que ele se esforça, sabe? Você saber reconhecer o esforço do outro. Sim. Gente, chegamos ao final de mais um podcast, Fala Sério, Debate. Né? É triste ter que chegar ao final disso aqui, mas calma que tem mais. Né? Tem mais que a gente vai lançar e mais também aí pra você assistir nosso canal. Curta o nosso canal, compartilhe, comenta. Ah, mas eu não gostei. Comenta que você não gostou, mas comenta. Tá? Manda pros seus amigos, manda pra sua mãe, pra sua avó, pra todo mundo. Eu creio que a gente tá gravando aqui um conteúdo pra te abençoar, pra te edificar, pra que você cresça, conheça mais a Deus. Venha na EBD todo domingo, 9h30 da manhã. Toda de Vector Brasil, temos a EBD, então venha. Vai ser muito bom, você vai ser edificado. E é isso. Curta, compartilha, entendeu? Comenta e, cara, vem com a gente. Sabe? Gente, chegamos ao final de mais um podcast Fala Sério, aqui com o Matheus. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer. Matheus, qual é o teu Instagram, Matheus? Vou falar aqui. Tu sabe, irmã? Eu não sei não, tu sabe de cabeça? Sabe o seu, Caterina? Passa pra ela. Então, gente, foi um prazer, adorei estar aqui com vocês. O meu Instagram é Caterine Tonel, vou soletrar. CATHRINETONNEL. Gente, muito obrigada mesmo. Sigam-na. Então, gente, o meu também não é fácil, desculpa. É Matt_Assump. Com 2 S's. MATT_ASSUMP. Gente, o meu é @pedro.deloureiro. Mais fácil daqui. Não tem que letrar nada. Enfim, curtam, compartilhem o nosso canal. Entendeu? Manda aí pro seu grupo de família, manda aí, põe um status. Comentem também se gostou, se não gostou. E venham na EBD. E orem também. Orem pela gente. E venham todo domingo, 9h30 da manhã, em toda a Vector Brasil, temos a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Venha, participe. Deus tem muito pra fazer na sua vida. Valeu, galera. Tamo junto. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.